Minha filha dizia que eu a envergonhava por vender doces na rua, mas ela fica com as mãos trêmulas ao ouvir uma conversa na padaria. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. O aroma adocicado do cocô queimando levemente com leite condensado era a primeira coisa que me cumprimentava todas as manhãs, mesmo antes do sol ousar espreitar pela fresta da cortina da cozinha. Era o meu despertador particular, um chamado para mais um dia de luta, mas também de paixão. Meu nome é Eliana, e minha vida, há mais anos do que gosto de contar, gira em torno de doces. Brigadeiros cremosos que derretem na boca, beijinhos polvilhados com cocô fresco, cajuzinhos com aquele toque crocante do amendoim, e o meu carro-chefe, o Romeu e Julieta na travessa, uma invenção que me enchia de um orgulho silencioso. Levantava-me na ponta dos pés, o assoalho de madeira antiga rangendo discretamente sob meus passos cuidadosos para não acordar Laura, minha filha adolescente, meu tesouro mais precioso e, ultimamente, minha maior fonte de angústia. Na cozinha, o vapor já dançava sobre as panelas, herança da minha avó, cujas mãos sábias me ensinaram os segredos que hoje garantiam o pão na nossa mesa. Cada colherada de açúcar, cada gota de baunilha, era medida com o carinho de quem prepara um presente. E, de certa forma, era um presente para os meus clientes, um presente para o futuro de Laura. Enquanto os doces apuravam no fogo baixo, eu me permitia sonhar. Sonhava com o dia em que Laura não precisaria se preocupar com as contas, em que ela pudesse seguir seus próprios sonhos sem o peso da necessidade. Ela era uma menina inteligente, de olhos vivos e um sorriso que, quando aparecia sem as nuvens da adolescência, iluminava qualquer ambiente. Mas esse sorriso andava raro, especialmente quando o assunto era o meu trabalho. Mãe, de novo esse cheiro? A voz arrastada de Laura vinha do corredor, carregada de um enfado que me feria mais do que qualquer crítica. Ela entrou na cozinha, já vestida com o uniforme impecável do colégio particular que eu me desdobrava para pagar. Os cabelos longos e lisos, iguais aos do pai que se fora cedo demais, estavam presos num rabo de cavalo displicente. Bom dia, meu amor, eu disse, tentando manter a voz alegre. Fiz seu brigadeiro favorito. Ela olhou para a panela com uma careta quase imperceptível, mas que não me passou despercebida. Não estou com fome, mãe. E esse cheiro, ele gruda na roupa. Pegou uma maçã da fruteira e a enfiou na mochila. Preciso ir. Tenho prova hoje. Que Nossa Senhora te acompanhe, filha. E boa sorte. Tá, foi a resposta monossilábica antes de bater a porta da frente. Suspirei, sentindo o peso daquelas palavras não ditas, da vergonha que eu sabia que ela sentia. Desde que seu pai se foi, vítima de um infarto fulminante que nos deixou à deriva, os doces foram nossa tábua de salvação. Comecei vendendo para os vizinhos, depois numa pequena banca improvisada na praça perto de casa. Aos poucos, a fama dos meus quitutes se espalhou, e com ela, a necessidade de estar onde o movimento era maior, nas ruas do centro, perto de escolas, de pontos de ônibus. Arrumava meus doces em bandejas coloridas, protegidos por um plástico filme impecável. Meu carrinho, um investimento feito com muito sacrifício, era pintado de um azul esperança e ostentava um pequeno letreiro, Delícias da Eliana. Era meu orgulho, minha identidade profissional. Mas para Laura, era um estigma. Naquele dia, posicionei meu carrinho perto de uma grande universidade. O movimento era bom, estudantes apressados buscando uma dose de açúcar para enfrentar as aulas. Bom dia, dona Eliana. Me vê 2 brigadeiros e aquele seu beijinho especial. Era Marcos, um estudante de direito que se tornará cliente fiel. Claro, Marcos. Caprichado para você, respondi com um sorriso que não alcançava os olhos. Minha mente estava em Laura, na sua frieza matinal. Horas mais tarde, o sol a pino castigava. Eu me abanava com um pedaço de papelão quando vi um grupo de meninas uniformizadas vindo na minha direção. Reconheci o uniforme. Era o colégio de Laura. Meu coração deu um salto, uma mistura de esperança e apreensão. Entre elas, estava minha filha, rindo de algo que uma amiga cochichava. Seus olhos passaram por mim,
por um instante apenas, e depois se desviaram rapidamente, como se eu fosse uma miragem indesejada. Ela apertou o passo, puxando as amigas para outra calçada, atravessando a rua sem sequer olhar para os lados. Aquele gesto, tão pequeno e tão devastador, foi como uma faca cravada no meu peito. O sorriso se desfez, a alegria dos meus doces pareceu azedar na minha boca. Vendi o restante da minha produção no automático, a mente fervilhando, o coração em pedaços. Eu a envergonhava. Minha filha sentia vergonha de mim, do trabalho honesto que colocava comida em nossa mesa e pagava seus estudos caros. Naquela noite, o silêncio em casa era mais pesado que o habitual. Laura ficou trancada no quarto, fone nos ouvidos, provavelmente conversando com as amigas sobre como quase foram vistas perto da barraquinha da mãe maluca. Eu não tive coragem de confrontá-la. A dor era um nó na garganta, impedindo qualquer palavra de sair. O cheiro dos doces, que antes era meu consolo, agora parecia zombar de mim, impregnando a casa com a lembrança daquele olhar fugidio, daquela pressa em se afastar. Aquele dia marcou o início de um abismo que eu não sabia se teria forças para transpor. O sabor doce da minha vida estava, pouco a pouco, sendo engolido pelo amargor da vergonha da minha própria filha. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão palpável. Laura mal me dirigia a palavra. As refeições eram consumidas em silêncio, o único som sendo o tilintar dos talheres e o noticiário da TV, que eu ligava na esperança de preencher o vazio incômodo entre nós. Eu continuava minha rotina, acordando antes do amanhecer, preparando meus doces com o mesmo esmero de sempre, mas algo havia se quebrado dentro de mim. A alegria genuína que eu sentia ao criar minhas delícias agora vinha tingida por uma melancolia persistente. Certa tarde, enquanto eu arrumava a cozinha após mais um dia de vendas, Laura entrou, hesitante. Seus olhos geralmente desafiadores agora encaravam o chão. Mãe, ela começou, a voz baixa, quase um sussurro. Sim, filha. Incentivei, meu coração acelerando com uma mistura de medo e esperança. Eu preciso te pedir uma coisa. Ela finalmente levantou o olhar, e vi ali uma angústia que espelhava a minha. Por favor, não venda mais seus doces perto da minha escola. Nem perto dos lugares onde eu ando com meus amigos. As palavras caíram sobre mim como pedras. Eu esperava, temia, mas ouvi-las em voz alta tornou tudo mais real, mais doloroso. Laura, você sabe que é com esse dinheiro que... Eu sei, mãe. Eu sei, ela me cortou, a voz embargando. Mas eles riem de mim. Dizem que minha mãe é uma doceira de rua. Eles não entendem. É horrível. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto jovem, lágrimas de uma humilhação que eu, de certa forma, causava. Uma parte de mim queria gritar, defender meu trabalho, minha dignidade. Queria dizer a ela o quanto aquelas palavras me feriam, o quanto era injusto sentir vergonha de um sustento tão honesto, tão cheio de amor. Lembrei-me de Roberto, meu falecido marido, e de como ele se orgulhava dos meus primeiros bolos vendidos na vizinhança. Você tem mãos de fada, Eliana, ele dizia, os olhos brilhando. Um dia, o mundo vai conhecer seus doces. O mundo não conheceu, mas a nossa pequena cidade sim, e era o suficiente para nós. Até agora. Mas olhando para o rosto banhado em lágrimas da minha filha, a raiva deu lugar a uma compaixão dolorosa. Ela era apenas uma adolescente, navegando pelas águas turbulentas da aceitação social, onde a aparência e o status muitas vezes valiam mais que o caráter. Tudo bem, Laura, eu disse, a voz mais firme do que eu me sentia. Se é isso que você quer, eu não venderei mais perto da sua escola, nem dos lugares que você frequenta. Um alívio visível inundou suas feições, mas foi rapidamente substituído por um lampejo de culpa. Obrigada, mãe. Desculpa. Ela se virou e correu para o quarto, deixando-me sozinha com o eco de suas palavras e o peso da minha concessão. Nos dias seguintes, cumpri minha promessa. Abandonei meus pontos de venda habituais, os que ficavam perto de escolas e áreas movimentadas por jovens. Tive que procurar novos lugares, mais distantes, menos rentáveis. As vendas caíram. O cansaço aumentou, pois agora eu precisava caminhar mais, explorar ruas desconhecidas, lidar com a incerteza de um público novo.
Algumas noites, eu voltava para casa com mais da metade dos doces por vender. O dinheiro começou a ficar mais curto, as contas mais apertadas. Mas a dor maior não era financeira. Era a sensação de ser empurrada para as sombras, de ter meu trabalho, minha paixão, reduzidos a algo vergonhoso, a ser escondido. Eu tentava não demonstrar minha tristeza para Laura. Mantinha um sorriso no rosto, perguntava sobre seu dia, mesmo que as respostas fossem curtas e evasivas. Mas por dentro, eu sentia um luto. O luto pela cumplicidade perdida, pelo orgulho que um dia sonhei em ver nos olhos dela. Houve uma tarde particularmente difícil. Chovia incessantemente, e eu estava num ponto novo, debaixo da marquise precária de uma loja fechada. Poucas pessoas passavam, e as que passavam corriam para se abrigar da chuva, sem tempo ou disposição para doces. Senti-me invisível, pequena. As palavras de Laura ecoavam na minha mente, eles riem de mim. Será que eu era motivo de riso? Uma doceira de rua, como ela disse. O título, antes motivo de orgulho pela minha autonomia, agora soava como uma ofensa. Fechei os olhos, respirando fundo o ar úmido e frio. Lembrei-me da minha avó. Ela também vendera seus quitutes na feira da cidadezinha onde nascerá. Nunca sentiu vergonha, pelo contrário. Seu rosto enrugado se iluminava ao falar das receitas, das clientes que viraram amigas. Cozinhar é um ato de amor, minha neta, ela me dizia. E não há vergonha em espalhar amor pelo mundo, nem que seja um pouquinho de cada vez, num doce. Aquelas palavras me trouxeram um calor inesperado. Abri os olhos. A chuva continuava, mas algo dentro de mim havia se aquietado. Eu amava o que fazia. Eu era boa no que fazia. E se minha filha não conseguia ver isso agora, talvez um dia ela entendesse. Até lá, eu continuaria, do meu jeito, espalhando meu amor em forma de doces, mesmo que fosse nas ruas mais escondidas, sob o olhar indiferente da maioria. O peso da vergonha de Laura ainda me oprimia, mas a chama da minha paixão, embora fraca, recusava-se a apagar. Os meses se arrastaram naquela nova rotina. Eu me acostumara aos meus novos pontos de venda, mais discretos, menos lucrativos, mas que me permitiam continuar. Laura parecia mais relaxada em casa, embora a distância entre nós permanecesse. A culpa que eu via em seus olhos quando ela achava que eu não estava olhando era uma companheira constante em nossa casa silenciosa. Numa manhã de terça-feira, cinzenta e com uma garoa fina que teimava em cair, montei minha